Bom dia, meus queridos irmãos da Igreja Presbiteriana da Cidade Nova e a todos aqueles que nos assistem através deste canal. Nós vamos começar o nosso momento devocional e depois vamos passar para o nosso estudo bíblico no livro de Provérbios, para que nesta manhã ensolarada possamos ter algo de edificante para o fortalecimento da nossa fé na pessoa de Cristo Jesus, nosso Salvador, nesses dias obrigatórios de distanciamento social. Eu espero que você aproveite esses momentos que temos tido a oportunidade de experimentar, mesmo à distância, para que o seu coração e toda a sua família possa ser edificada na palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e prática. Quero convidar você para cantar o número 185 do nosso caderno de cânticos, que é uma música cuja letra você tem sendo inspirada no Salmo 139, um salmo que fala sobre a onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus. Se subo aos céus, tu aí estás. E depois nós vamos cantar um belíssimo hino que fala das nossas convicções doutrinárias, daqueles pontos fundamentais da nossa fé que nós sustentamos com tanta alegria e prazer. Amor perene é o hino 88, que diz: Amavas-me, Senhor, ainda cintilante, que fala dos decretos eternos de Deus, da expiação, da eleição incondicional, da perseverança dos santos. Que hino belíssimo, que procura traduzir aquilo que nós defendemos com respeito às nossas doutrinas que nos caracterizam. Convido você, portanto, para esse momento especial de adoração. Se
Amavas-me, Senhor, ainda cintilante, não me romperá a luz, amando o Criador, e nem o ardente sol, operando levante, prospera até ao mar, a força predominante, meu Deus, que amor, meu Deus, querido amor, amavas-me, Senhor, quando imolado, por mim sofreu na cruz, o meu Salvador, o Santo de Israel, o teu Cordeiro amado, levando sobre si a culpa do pecado. Meu Deus, que amor, meu Deus, que antigo amor, amavas-me, Senhor, quando atingiu meu peito o Espírito de luz, o meu Consolador, e confessou dos mil, de teu favor perfeito, trouxe a minha alma fé, em que hoje me deleito. Meu Deus, que amor, meu Deus, que antigo amor, e sempre me amarás, porque jamais inferno ao mundo poderão, ao teu querer se opor, ao teu decreto, ó Deus, ao teu decreto eterno, ao teu amor, ó Pai, ao teu amor supremo. Meu Deus, que amor, és sempre todo amor. Eu peço que você abra no capítulo 30 do livro de Provérbios para darmos continuidade ao nosso estudo desse capítulo maravilhoso, atribuído a um certo Agur, que nós não temos informações acerca da sua identidade, mas provavelmente foi um sábio que fez parte de algum conselho naqueles dias antigos, que orientava os reis no caminho da sabedoria, na tomada de decisões. Um sábio que não era simplesmente reconhecido pelo seu extraordinário QI ou pela sua extraordinária formação intelectual, domínio das ciências naturais, mas conforme o próprio capítulo nos apresenta, é um homem que é crente, portanto a sua sabedoria está fundamentada no temor do Senhor. E nos convém considerar algumas lições que nós temos aqui, e principalmente porque o tema geral do capítulo 30, desses ditos inspirados que nós temos nesta parte do livro de Provérbios,
tem como assunto principal, tema dominante, a virtude da sabedoria, a virtude da humildade, que é de fato o tema geral do capítulo 30. E eu vou ler a partir do verso 5 até o final do capítulo, que é o texto que nos convém considerar nesta manhã. Toda a palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Duas coisas te peço, não mas negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira, não me des nem a pobreza nem a riqueza, dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que empobrecido venha furtar e profane o nome de Deus. Não calunies o servo diante de seu Senhor, para que aquele te não amaldiçoe e fiques culpado. Há daqueles que amaldiçoam a seu pai e que não bendizem a sua mãe. Há daqueles que são puros aos seus próprios olhos e que jamais foram lavados da sua imundícia. Há daqueles, quão altivos são os seus olhos e levantadas as suas pálpebras. Há daqueles cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas, para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. A sanguessuga tem duas filhas, a saber, Dá. Há três coisas que nunca se fartam, sim, quatro que não dizem basta. Elas são a sepultura, a madre estéril, a terra que não se farta de água e o fogo que nunca diz basta. Os olhos de quem zomba do pai ou de quem despreza a obediência à sua mãe, corvos no ribeiro os arrancarão e pelos pintões da águia serão comidos. Há três coisas que são maravilhosas demais para mim. Sim, há quatro que não entendo: o caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma donzela. Tal é o caminho da mulher adúltera: come e limpa a boca e diz: não cometi maldade. Sob três coisas estremece a terra. Sim, sob quatro não pode subsistir: sobre o servo, quando se torna rei; sob o insensato, quando anda farto de pão; sob a mulher desdenhada, quando se casa; sob a serva, quando se torna herdeira da sua senhora. Há quatro coisas muito pequenas na terra, que porém são mais sábias que os sábios: as formigas, povo sem força, todavia no verão preparam a sua comida; os arganazes, povo não poderoso, contudo fazem a sua casa nas rochas; e os gafanhotos não têm rei, contudo marcham todos em bandos; o geco, que se apanha com as mãos, contudo está nos palácios dos reis. Há três que têm passo elegante, sim, quatro que andam airosamente: o leão, o mais forte entre os animais, que por ninguém torna atrás; o galo, que anda ereto; o bode e o rei, a quem não se pode resistir. Se procedeste insensatamente em te exaltares, ou se maquinaste o mal, põe a mão na boca.
porque o bater do leite produz manteiga, e o torcer do nariz produz sangue, e o assolar a ira produz contendas. Vamos ter uma palavra de oração, pedindo que Deus nos abençoe com aquela iluminação necessária para que não apenas compreendamos aquilo que o texto sagrado quer nos ensinar, mas vamos pedir também que o Espírito de Deus, poderoso Espírito de Deus, aplique aos nossos corações as verdades que vamos comentar aqui deste capítulo, para que sejamos tidos não como ouvintes negligentes, mas como operosos praticantes. Deus eterno, nós queremos nesta manhã te dar graças pela bênção de ter a tua palavra para a nossa instrução e pela liberdade que temos no nosso país de poder considerá-la, estudá-la publicamente, compartilhá-la através de tantos canais que permitem com que a tua palavra chegue a tantas pessoas. Nós louvamos o teu nome porque o Senhor não nos deixou no escuro, no meio de um mundo corrompido, de uma sociedade que não te conhece, sem faróis, sem sinalizações. E te agradecemos pela bênção de ter a tua palavra, este magnífico livro que para nós é inerrante, infalível, autoritativo. Para nós é como uma bússola segura, um mapa preciso a respeito daquilo que o Senhor deseja que saibamos, que aprendamos, que creiamos, a fim de que não apenas com a nossa doutrina possamos glorificar o teu nome, mas principalmente através do nosso comportamento. E é o que mais nós te pedimos, que o Senhor nos conceda graça numa medida tal que sejamos encaminhados na vereda da sabedoria, fundamentada no temor do Senhor, e não sejamos identificados como insensatos, como pessoas que não ornam o testemunho com as virtudes que são tão prezadas pela tua palavra. E principalmente aqui neste capítulo, a virtude da humildade. Coloca no nosso coração aquela disposição de glorificar o teu nome através do nosso comportamento humilde, e que sejamos dóceis como instrumentos leves nas tuas mãos, e não sejamos reconhecidos como pessoas que demonstram uma altivez, uma arrogância, um espírito belicoso, contencioso, autossuficiente, atrevido e tão desprezador das opiniões alheias. Tem misericórdia de cada um de nós e aplica a tua palavra aos nossos corações. No nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, a segunda preciosa lição nós temos nesse capítulo, no seu miolo, que constitui verdadeiramente os ditos inspirados. O capítulo tem uma divisão simples, uma introdução que nós já vimos até o verso de número 4, e o capítulo tem uma conclusão nos versos 32 e 33. E nesse meio, no miolo do capítulo, nós temos 10 formulações sapienciais, cujo objetivo é nos comunicar algo sobre a humildade autêntica, a humildade verdadeira. E o capítulo procura nos dizer com todas as letras que essa
humildade verdadeira, ela tem seus traços característicos. E mais do que apresentar esses traços nessas formulações sapienciais, o autor procura de todas as maneiras dizer que elas não são apenas formulações teóricas que podem ser incorporadas talvez no nosso compêndio de ouro sobre aquilo que representa a sabedoria no mais alto grau, possamos elogiar essa virtude como se fosse uma graça teórica. Mas o objetivo dessas formulações sapienciais não apenas é descrever quais são os traços característicos dessa verdadeira sabedoria, da verdadeira humildade, mas nos desafiar a perseguir tenazmente essas graças ou esses traços virtuosos, para que verdadeiramente possamos ter o nosso coração, que é naturalmente orgulhoso, sendo restringido daquelas atitudes ou daquele comportamento que certamente não agrada ao Senhor, que é um comportamento soberbo. A palavra de Deus nos diz que Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes Ele concede a sua graça. São 10 ditados, portanto, que nós encontramos no miolo deste capítulo, cuja forma majoritária nós podemos dizer que eles são construídos, são formulados em um formato quadridimensional. É por isso que você encontra em muitos e muitos desses 10 itens o autor se referindo a 4 coisas, a 4 esferas, a 4 realidades. 6 vezes ele faz isso. E nas outras 4 vezes você pode observar que esses ditos inspirados, eles são construídos na forma bidimensional, ou seja, apenas com 2 realidades sendo relacionadas, sendo trabalhadas pelo próprio autor. A humildade, eu já antecipei, é o tema que subjaz todos esses ditos sapienciais que você tem aqui neste capítulo, e deve, portanto, governar a nossa interpretação, porque esse era o objetivo original do escritor sagrado, e a exegese correta procura interpretar o texto bíblico à luz daquilo que o autor originalmente quis transmitir através das suas palavras e através das categorias de pensamento com as quais ele procurava apresentar as suas realidades espirituais para a obediência daqueles que temiam ao Senhor naqueles dias, cujos princípios são de validade permanente e que permanecem para nós como desafios a serem perseguidos. Primeira coisa que o autor nos diz, que a humildade tem a ver com submissão. Nada mais lógico, porque, ora, se você tem um comportamento que é extensamente insubmisso, né, que se arroga ter uma autonomia, isso não é humildade. E uma das características básicas da humildade é a submissão a um referencial autoritativo. E você tem aí nos versos 5 e 6 esse referencial sendo apresentado como sendo a palavra de Deus. A verdadeira piedade, e como nós precisamos resgatar isso hoje, independentemente se nós gostamos ou não. A verdadeira piedade, ela é escrava da revelação sagrada. A Bíblia tem que ser para nós o documento não apenas suficiente, mas autoritativo para nos ordenar aquilo que nós devemos abraçar. Como o chavão que muitas vezes nós pronunciamos, as Escrituras são a nossa única regra de fé e prática. Nós não arredamos o pé disso. Significa dizer que você não
tem autorização para ser seletivo na sua leitura das Escrituras. Você tem que gostar do Sermão do Monte, você tem que gostar dos Salmos, mas você tem que gostar também de Deuteronômio. E você tem também que ouvir os profetas menores. Você tem que se submeter àquilo que o apóstolo Paulo nos diz nas suas cartas. E você tem que gostar do Apocalipse, tanto quanto você gosta de Gênesis. Você não pode fazer uma leitura seletiva das Escrituras. Toda a Escritura, ela é inspirada por Deus, nos diz o apóstolo. E é útil para a nossa edificação, para a nossa repreensão, para que nós sejamos educados na verdadeira piedade. Na ética da aliança, você vai ver que essa ética ela é construída em cima da autoridade das Escrituras. Eu sou o Senhor. Frequentemente você encontra no livro de Deuteronômio. Segundo, a humildade é sócia da sinceridade e da modéstia. Não poderia deixar de ser. Uma humildade que não se fundamenta na verdade não pode ser a verdadeira humildade. A humildade não tem nada a ver com a mentira, e muito menos com a imodéstia, né? O comportamento empavonado. Você tem isso dos versos 7 até o verso de número 9. A piedade está inseparavelmente casada com a verdade e com a honestidade. Não tem como, e aqui eu vou fazer uma aplicação, não é, para nós. Eu não posso concordar, eu não posso sequer flertar com a mentira. Nós estamos vivendo dias absurdamente perigosos, né? Com muita mentira sendo disseminada nos ambientes virtuais. E como crente, eu não posso flertar com essas mentiras que estão sendo veiculadas. Eu preciso checar se são informações verdadeiras para que eu possa passar adiante. Eu não posso ser um canal transmissor de mentiras, porque a ética da aliança proíbe isso. Eu tenho compromisso com a verdade e com a honestidade. Terceiro, a humildade não prejudica o próprio com mentiras. O autor sagrado repete o conceito no verso 10. Parece claro que a calúnia condenada aqui no verso 10, desferida por alguém, é um comportamento impróprio à luz do nosso código, né, moral, à luz dos padrões da aliança. Eu não posso concordar com o desprezo relacionado com alguma pessoa que orgulhosamente, em função da posição que sustenta, deprecia a condição do escravo ou de alguém que está numa condição inferior. É algo completamente condenável à luz daquilo que as Escrituras nos ensinam. Ninguém numa posição privilegiada pode depreciar, ou deve, poder até pode, né? Mas não deve depreciar uma outra pessoa que esteja numa posição de submissão ou numa posição mais inferior no que diz respeito às os diversos estratos, né, de autoridade. Isso é amplamente denunciado e condenado nas Escrituras. Essa não é a ética da aliança. E, irmãos, nós somos escravos do pacto, né? E às vezes até nos arrogamos disso e não podemos escorregar nessas coisas. Aí você tem no verso de número 10. Quarto, onde há arrogância, a humildade desapareceu há muito tempo. Comportamento arrogante é alguma coisa
depreciada no conceito das Escrituras, verso 11 ao verso 14. E como essa arrogância, você tem quatro sinais de arrogância: a desafeição filial, a justiça própria, a aparência orgulhosa e a opressão cruel. São as ilustrações que o autor sagrado menciona aí para condenar esse tipo de conduta. Algumas nuances dessa altivez carnal, que é a antítese da virtude que ele procura exaltar aqui neste capítulo 30. Quinto, a falta de humildade torna o homem carnal eternamente insatisfeito. Olha que lição maravilhosa. Você tem aí no versos 15 e 16. Derek Kidner, que é um comentarista de Provérbios, ele interpreta a sanguessuga como sendo, e aí nos traz muita luz. É um texto até de difícil interpretação quando o autor fala da sanguessuga. Aí no verso de número 15, ela tem duas filhas, e ao interpretar o uso deste animal, né, dessa realidade que ele tirou do mundo natural, ele diz: olha, esse pequeno ser, né, a sanguessuga, é um retrato retocado do homem de ambições irrefreáveis, que é uma característica, né, daquelas pessoas que são insaciáveis nos seus apetites carnais. As quatro imagens do verso que você tem aí no verso 16 nada mais são do que reforços ilustrativos dessa insaciabilidade característica dos homens soberbos. Eles nunca estarão satisfeitos, porque em função do seu próprio pecado, o pecado do orgulho, estarão sempre precisando de lenha para alimentar os seus egos insaciáveis. Que lição maravilhosa, né? O homem orgulhoso, soberbo, altivo, arrogante, sempre será uma criatura insatisfeita, porque o pecado não sacia ninguém. É a santidade que faz com que o homem se deleite. São as virtudes de Deus que fazem com que o nosso coração descanse, encontre paz, a verdadeira satisfação, mesmo que vivamos no meio de um mundo virado de cabeça para baixo. Você quer encontrar satisfação na sua vida? Persiga com todas as suas forças a virtude da humildade, e as ambições carnais do seu coração corrompido, elas serão neutralizadas pelo poder do Espírito Santo, e você será um homem que vai experimentar aquela satisfação maravilhosa espiritual que Deus reserva para aqueles que procuram cultivar a humildade nos seus corações. Sexto, a humildade respeita os genitores. Está aí no verso 17. Aqui nós temos um eco do quinto mandamento. E claro que se aplica não apenas à esfera doméstica. Um filho que não honra os seus pais é alguém que está possuído de um orgulho insuportável. Mas isso se aplica na interpretação do quinto mandamento a todas as esferas de autoridade. E o castigo associado é terrível: ficar insepulto. E não deve ser interpretado como uma consequência de caráter absoluto.
uma vez que nem todos os transgressores da lei ou os desobedientes do 5º mandamento morrerão desse jeito. É claro que aqui você tem uma advertência pesada, através de uma ilustração de uma realidade terrível naqueles dias antigos, o ficar insepulto, como sendo castigo que é reservado para aqueles que não respeitam o princípio de autoridade, seja no ambiente doméstico ou em qualquer outra esfera que você possa imaginar. Sétima, a humildade é rigorosamente santa, veja o verso 18 até o verso 20. E o autor sagrado nos apresenta 4 imagens no verso 19, sugerindo que o caminho da santidade é uma trajetória de comportamento que não deixa rastros. Que coisa maravilhosa! Respeitando a métrica do autor, a sua ênfase está na 4ª linha. E você pode observar que a 4ª linha é o caminho do homem com uma donzela. O andar do homem com aquela que ele tem escolhido para ser a sua companheira para toda a vida tem que ser um caminhar sem deixar rastros de pecaminosidade, seja no namoro, seja no noivado, seja no casamento. Que ilustração maravilhosa, né? Que coisa boa você poder lembrar de ter sido um namorado que não deixou rastros, né? Manchas de sangue pecaminoso no chão por ter tido um namoro impróprio, um noivado onde você tem alguma coisa que aconteceu que lhe envergonha, ou mesmo na sua caminhada já de casado, que o seu andar com a sua querida ou com o seu querido seja um andar tão límpido que não deixe rastro de pecado durante a sua trajetória. Logo, o comportamento adúltero da mulher infiel, que é apresentado logo em seguida, cujo comportamento é descaradamente hipócrita e aparentemente discreto, né? Aqui nós temos um dos retratos mais retocados acerca do cinismo que todos nós devemos procurar evitar. Que coisa terrível é um homem cínico. E aqui você tem a descrição da mulher adúltera como sendo o protótipo do cinismo, e que, claro, vai contrastar radicalmente com a 4ª linha do verso 18, que é o caminho do homem com a sua donzela, né? Um caminho, uma trajetória santa, uma caminhada santa, cujo olhar para trás não deixa rastros que possam envergonhar o nome do Senhor e possam trazer ignomínia ao seu próprio testemunho. 8ª coisa, a humildade desaparece quando a glória sobe a cabeça. Versos 21 a 23. Apesar das Escrituras elogiarem grandemente a promoção surpreendente dos desfavorecidos, aqui se tem uma pesada condenação quando essa promoção não conserva a humildade que deveria ser objeto de manutenção. Ela deveria ser mantida. Quando alguém é promovido surpreendentemente, ele precisa ter muito cuidado para que ele possa conservar no seu coração a mesma modéstia, a mesma humildade, ao mesmo conservar o senso de indignidade, que talvez seja uma expressão que caracterize bem esse tipo de sentimento. E aqui você tem as ilustrações apontando para uma espécie de altivez no comportamento
daqueles que são surpreendentemente promovidos, e que é alguma coisa que contraria frontalmente aquilo que o escritor sagrado procura nos comunicar aqui no miolo deste capítulo. Nona coisa que ele nos ensina sobre a humildade: ser humilde não significa ser incapaz de superar limites. A verdadeira humildade não é imobilizante. Um dos maiores equívocos acerca da humildade é que muitas vezes as pessoas imaginam que ser humilde é permanecer na mesma situação em que se está, né, por toda a vida. Parece que a luta para alcançar outros patamares parece ser algo pecaminoso. A Bíblia não nos ensina isso. Você tem aí 4 animais que são apresentados como sendo ilustrações maravilhosas de coisas, né, humanamente desprezíveis, esses animais, mas eles são apresentados como notáveis valentes ao superarem as suas próprias deficiências, aquilo que porventura poderia caracterizá-los como num estado de incapacidade. As formigas, elas são previdentes, diz o texto. Mais uma vez, em Provérbios, você tem a figura da formiga como sendo uma ilustração da diligência e da capacidade de prever o futuro. Você tem os arganazes, que eram animais semelhantes a coelhos, e eles têm notáveis esconderijos nas rochas, e aquele que está responsável pela vigilância do lugar dispara o alerta de perigo daqueles predadores, e todos eles correm para os seus esconderijos nas rochas. Que sabedoria você tem aí na ilustração desses animais que eram muito semelhantes a coelhos e que viviam escondidos nas suas tocas feitas nas rochas. Os gafanhotos sozinhos não representam perigo, mas quando unidos, diz o autor sagrado, são irresistíveis. E aqui você tem uma notável advertência quanto ao princípio da unidade que todos nós devemos buscar, principalmente no que diz respeito às coisas espirituais. E o geco, uma espécie de lagartixa, tem o seu habitat nos átrios reais. Esses quatro animaizinhos, talvez humanamente desprezíveis, são utilizados aqui para nos transmitir a lição de que a humildade, ela não é uma virtude incapacitante ou imobilizante. Pelo contrário, nós devemos, ainda que humanamente desprezíveis, nós devemos nos utilizar das oportunidades ou das ferramentas ou das atitudes que são próprias para que nós tenhamos uma melhora na nossa própria situação, como vemos a atitude desses animais sem inteligência e racionais, nos dando lições maravilhosas de sabedoria. E a última, a humildade tem um estilo encantador. Eu fiquei muito fascinado com essa faceta da humildade. Irmãos, a humildade, ela não é feia. Quando você observar um comportamento pretensamente humilde, mas que é grosseiro, é ridículo, e eu vou usar uma palavra aqui bem coloquial, humildade avacalhada, não tem nada a ver
com a verdadeira humildade. A verdadeira humildade, ela é decente. Como diz o texto, ela é elegância, ela tem estilo encantador. A elegância da humildade enfatizada aqui tem como objetivo, preste atenção nisso, por que o autor sagrado aqui está enfatizando a elegância na virtude da humildade? Para descolar a virtude de qualquer suspeição quanto à sua nobreza. A humildade é uma virtude tão nobre que ela não se apresenta de forma inconveniente, ridícula, tosca, avacalhada. Irmãos, a humildade é nobre, ela se comporta de forma elegante. De fato, há uma radiância, preste atenção, uma radiância tal que você deveria interpretar como sendo intrínseca à virtude que o escritor sagrado procura descrever e exaltar aqui através dos seus ditos sapienciais, cuja beleza, essa elegância, essa radiância que envolve a verdadeira humildade é um dos elementos que você pode observar como sendo um elemento aferidor que atesta que ela é verdadeira. Quando você tropeçar por aí com algum comportamento supostamente humilde, que não tem elegância, nobreza, beleza, desconfie. Não é a verdadeira humildade, porque a verdadeira humildade, ela tem um estilo encantador, que foi a humildade manifestada, vivenciada no seu grau absoluto por aquele que é o nosso único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Você pode imaginar Jesus Cristo na sua humildade se comportando de forma ridícula? Inimaginável. De forma tosca? Impossível. De maneira feia? Grosseira? Não dá nem para imaginar um negócio desse. Então, quando você pensa em Jesus Cristo como aquele que é humilde de coração, conforme você tem em Mateus 11, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Essa mansidão e humildade, características do caráter de Cristo, do seu comportamento, você pode ter a mais absoluta certeza. Essas virtudes eram revestidas de uma radiância tal que você poderia observar o andar de Jesus como sendo nobre, elegante, encantador, e não feio, grosseiro, ridículo. Muito menos, absolutamente jamais avacalhado. Mas talvez você diga, olha, mas eu já me comportei várias vezes de forma arrogante, soberba. Eu quero terminar com uma palavra de esperança para você, que é a conclusão do capítulo, dos versos 32 e 33, onde a lição parece ser a seguinte: ainda bem que há um perdão generoso, extenso, gracioso para o comportamento orgulhoso, para o orgulho exibido. Ainda bem, o autor não poderia terminar esse capítulo
com esse apelo maravilhoso, essa sinalização. Todos nós temos um coração altivo, orgulhoso, soberbo. Muitas vezes nos comportamos mal e a nossa consciência pesa. Mas o capítulo termina com uma poderosa palavra de esperança. Quem pecou pode colocar a mão na boca. É o que diz aí o verso de número 32. Colocar a mão na boca, na interpretação do texto, é um gesto que simboliza o arrependimento sincero. Isso é fundamental, diz o Escritor Sagrado, para que os relacionamentos sejam mantidos numa atmosfera saudável. O orgulho produz discórdias, a soberba só gera contendas, a altivez separa os homens, o que faz com que nós tenhamos todas essas graças mencionadas no miolo do capítulo sendo implementadas no nosso comportamento, é se nós perseguirmos o orgulho tenazmente, ou a humildade, tenazmente, com todas as nossas forças. Eu gostaria de terminar apenas com uma frase do nosso comentarista mor do livro de Provérbios, Hernandes Dias Lopes. Ele diz: a sabedoria se veste de humildade e desfruta de paz, mas a insensatez traja-se com a arrogância. E o que é que ela colhe? Só colhe contendas. A sabedoria se veste de humildade e desfruta de paz, mas a insensatez traja-se com arrogância e colhe contendas. Eu oro para que o Senhor aplique isso ao meu coração e ao seu coração também, para que esses traços da humildade sejam vistos no nosso comportamento. Que Deus abençoe o seu dia, que você tenha um gostoso almoço, que seja uma comida com caldo, em nome de Jesus. Amém.